Hoje eu quero falar sobre os dois melhores livros de economia do Brasil, na minha opinião. Um livro é esse aqui, ó, Sob a Lupa do Economista, uma análise econômica sobre bruxaria, futebol, terrorismo, bilheterias de cinema e outros temas inusitados. E o outro livro é esse aqui, ó, Economia Sem Truques. Todos dois foram escritos pelo Carlos Eduardo Gonçalves, o famoso Dudu, do canal Por que Economias e Bom Português. Na minha opinião, o Dudu é um dos melhores economistas do Brasil e que passa o conteúdo de forma mais didática. Eu gosto muito desses dois livros porque eles abordam temas muito complexos e muito profundos das ciências econômicas de uma maneira muito leve e acessível para pessoas sem formação nenhuma em economia. Tem quem compare os livros do Dudu com esse livro aqui, ó, o Freakonomics, que é um best-seller no mundo todo. Mas para mim, os livros do Dudu superam o Freakonomics. Porque enquanto o Freakonomics fica mais focado em mostrar resultados surpreendentes e até meio chocantes, que possuem embasamento econômico, como por exemplo, a legalização do aborto nos Estados Unidos na década de 90 e a posterior queda na criminalidade, os livros do Dudu eles ficam mais focados em mostrar conceitos da economia de forma didática e as implicações que esses conceitos têm na nossa vida. Um capítulo que eu gosto bastante é o capítulo que fala sobre externalidades negativas. Uma externalidade negativa aparece quando eu tomo uma ação e uma pessoa que não tem nada a ver comigo sofre uma consequência negativa dessa ação que eu tomei. A externalidade negativa que é abordada no livro é uma das mais clássicas que existe, a poluição. Seguinte, racionalmente falando, uma pessoa compra um carro quando os ganhos que ela vai ter, como mais mobilidade, mais conforto, superam os custos que decorrem da compra de um carro, como maior custo com manutenção e com combustível. Mas o problema é que tem mais um custo na parada. E este custo é a poluição a mais que eu vou gerar por eu rodar no meu carro e não no transporte público ou andar pela cidade de bicicleta. As pessoas que não estão tendo os meus benefícios de eu rodar com o meu carro também estão arcando com os custos de um planeta mais poluído. Externalidade negativa é isso. Daí, a ideia é de que os governos atuem de forma a mitigar externalidades negativas, taxando, por exemplo, atividades que são poluidoras ou incentivando atividades que vão reduzir a poluição que existe. Da mesma forma que existem externalidades negativas, também existem externalidades positivas, que acontecem quando uma ação que você toma te beneficia, mas também beneficia a terceiros. Um exemplo clássico de externalidade positiva é a vacinação. Quando você se vacina, você está se protegendo e também está ajudando a proteger os demais, especialmente os não vacinados, porque você vai diminuir a circulação do causador da doença. Quando os governos implementam a obrigatoriedade de vacinação, eles estão dando um empurrãozinho para que a externalidade positiva ganhe mais força. E um ótimo livro sobre empurrãozinhos que incentivam pessoas e empresas a tomarem decisões que serão benéficas para a sociedade é o livro Nudge, do Richard Thaler, que o ajudou a ganhar o Prêmio Nobel de Economia de 2017. Um outro capítulo que eu gosto muito, do livro Economia Sem Truques, é o capítulo que fala sobre a relevância de transferências condicionais em países com alta desigualdade. A metáfora que é feita no livro é muito simples. Muitas pessoas fazem seguro do carro para evitar um prejuízo muito grande em caso de roubo ou de batida. Da mesma forma, era de se esperar que, se fosse possível, as almas das pessoas fariam seguro contra nascerem muito pobres, devido a todas as dificuldades que uma pobreza material traz para a vida de uma pessoa. Mas como isso não é possível, faz muito sentido que governos de países muito desiguais peguem parte da arrecadação dos impostos e destinem para famílias que são muito mais pobres do que a média do país. O livro advoga por políticas que favoreçam a equidade de oportunidades. Afinal de contas, é muito fácil para as pessoas em posição de privilégio falarem exclusivamente em meritocracia quando elas já partem muito na frente logo no nascimento. E no Brasil, ser da classe média já é um grande privilégio, porque aqui realmente a desigualdade e a pobreza são absurdas. Outra vantagem de programas de transferência, como os que a gente vê aqui na América Latina,
é que eles trazem consigo condicionantes para o seu recebimento que geram externalidades positivas, como a obrigatoriedade da vacinação das crianças da família. E antes que queiram me criticar, falando que eu estou tomando algum posicionamento político, saibam que o Bolsa Família foi aperfeiçoado em um governo de esquerda, mas ele foi elaborado por economistas de vertente liberal. Então, o que importa de verdade é a efetiva redução da desigualdade. Então, como diria a Gabi, menos emoção e mais razão. E por fim, eu vou falar do capítulo que aborda a importância das instituições para o desenvolvimento dos países. Em economia, instituições são basicamente as regras do jogo que norteiam as ações das pessoas em sociedade. Nos países onde as instituições são fracas, não existe muito incentivo para o investimento privado, porque as regras não são nem claras e nem estáveis, e os direitos à propriedade privada não são muito respeitados. Ou seja, nesses países, os investidores não têm a tranquilidade de que os frutos dos seus investimentos vão poder ser colhidos no futuro. Daí, o Dudu aborda alguns estudos que demonstram como que colonizadores implantaram instituições político-econômicas de extração em países onde eles não gostariam de morar por medo de terem alguma doença tropical, como a malária. Ou seja, como eles mesmos não viveriam sobre esse arcabouço legal, eles partiram para um arranjo que facilitasse a extração do máximo possível no menor tempo. Foda, né? Já nos países onde não havia o risco de doenças tropicais, os colonizadores se estabeleceram em bases de povoamento sólidas e desenharam instituições político-econômicas saudáveis e que garantiam o direito à propriedade privada para todos, porque eles mesmos viveriam sobre esse conjunto de regras. Então, a sequência de causalidade seria: haviam muitos mosquitos nos trópicos, esses muitos mosquitos causavam doenças, as doenças matavam os europeus que vinham para colonizar. Por esse risco de morte, eles optaram por implantar instituições de extração, e essas instituições se perduram e ajudam a explicar por que até hoje, muitas dessas regiões ainda possuem baixo grau de desenvolvimento. E falando nisso, um dos principais livros que fala sobre a importância das instituições no desenvolvimento dos países é o Por que as Nações Fracassam, do economista Acemoglu, que mais cedo ou mais tarde vai ganhar o Nobel de Economia também. E aqui no Brasil, um economista que fala muito sobre a importância das instituições no desenvolvimento dos países é o Marcos Lisboa, o famoso Diabo Louro. Para mim, o melhor economista do país. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem e tiri tcharará. E pessoal do canal Porquê e Dudu, pô, dei mó moral pra vocês, né? Dá pelo menos uma curtidinha aqui no vídeo. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.